Thank you. Okay, last time I spoke, it was about the wonderful privilege we have as believers of being able to come into the very presence of God. Então, na última vez que eu falei, era sobre o enorme privilégio que nós temos como crentes, como pessoas que acreditam, de podermos vir e estar na presença de Deus. To come to the throne of grace, to receive mercy and grace to help us in our time of need. De podermos vir até este trono da graça e receber a misericórdia e a graça que nos ajuda. We saw that grace was God's undeserved favor. E nós vimos que a graça é undeserved? Favor. É o favor de Deus sobre nós. Well, you've already done the second sentence. For those of us who accept Jesus as his son. E este favor que Deus envia para nós, para aceitarmos Jesus como seu filho. We learned that grace enlarges our capacity or ability. E nós vimos que a graça é aquilo que aumenta a nossa capacidade. Whether to do something or to cope with something. Seja em fazer algo ou manter-nos fiéis quando algo acontece. We also saw that it was possible to slide into legalism or rule-making. Nós também vimos que também era possível entrar num legalismo ou numa vida regrada. And in that way you can fall out of living in grace. E aí tu podes acabar por cair fora daquilo que é a graça. What you can't do is mix the two together. O que não se pode fazer é misturar os dois. Either you're saved by grace, Ou és salvo pela graça, justified by grace, justificado pela graça, that's made perfect in God's eyes, e isso é tornar-nos perfeitos aos olhos de Deus, and live sanctified by grace. e viver santificado pela graça. Okay, today I want to look at a third barrier or hindrance in our coming to God. E hoje eu quero olhar a terceira barreira, ou o terceiro obstáculo que se atravessa na nossa frente quando estamos a andar na direção de Deus. Something that hinders us from coming to the throne of grace. Algo que nos impede de chegarmos ao trono da graça. And that's unforgiveness. E isso é a falta de perdão. Let me define what I mean. Então deixem-me definir aquilo que eu quero dizer. It is someone choosing not to forgive another. É a escolha de alguém, ou melhor, é alguém escolher não perdoar outra pessoa. And choosing to hold on to the anger, the hurt and the bitterness. E escolher agarrar-se e guardar aquela raiva ou mágoa. So let's remind ourselves of Jesus' words that come just after the Lord's Supper. E então vamos nos The Lord's Prayer. Vamos nos relembrar daquilo que foram as palavras de Jesus quando ele falou aos discípulos. So Matthew 6:14 and 15. Em Mateus 6, versículos 14 e 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. These verses refer back to verse 12 of the Lord's Prayer. E estes versículos iniciam-se no versículo 12, nesta oração ao Senhor. And verse 12 goes, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. E no versículo 12, onde diz, perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. So forgive someone is a definite choice. Então, perdoar alguém é uma escolha. To let go of the bitterness, resentment and anger. Deixar ir todo o ressentimento, toda a raiva. And to choose to let go of thoughts of revenge or payback towards another. E deixar ir também os pensamentos de vingança ou de pagar pela mesma moeda, todos esses pensamentos que temos acerca de alguém. The wrong or injustice will always be there. O mal e a injustiça irá sempre estar lá. If we can't forgive, it can consume us.
E se nós não tivermos a capacidade de perdoar, pode nos consumir. And in the case of believer, when we forgive, it closes the door to the accuser. E no caso de alguém, de um crente, o perdão também fecha a porta sobre essa pessoa, sobre o acusado. Even more importantly, forgiving others opens up our relationship with God. E ainda mais importante, o facto de perdoarmos outros abre ainda mais o nosso relacionamento, ou aumenta o nosso relacionamento com Deus. So verse 15 is very clear, no? If we do not forgive, God will not forgive us. Então no versículo 15 é bastante claro que se nós não perdoarmos, então Deus também não nos irá perdoar. So if we keep unforgiveness towards someone, it festers in our hearts. Então se não manifestarmos perdão sobre a vida de outros, isto vai contaminar o nosso coração. Solomon wrote in Proverbs 4:23, E Salomão escreveu em Provérbios 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. e em que Salomão diz, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. We know that we should protect our heart from all sorts of wrong information, bad values, bad thoughts. Nós sabemos que temos que proteger o nosso coração de toda a informação maldosa, de todos os maus pensamentos. But we also need to protect our heart by always forgiving Nós também temos que proteger o nosso coração ao perdoarmos constantemente. and not let any root of bitterness or anger keep there and hinder or destroy our Christian life. E não deixar nenhuma raiz de maldade que se instale e comece a contaminar o nosso coração, a destrua a nossa vida cristã. Psychologists now understand the importance of forgiveness. Os psicólogos hoje em dia já compreendem a importância do perdão They speak of benefits to both our physical and mental health. e eles falam sobre os benefícios tanto na nossa vida física, ou nossa saúde física, como a nossa saúde mental. That if we hold on to a hurt, especially by someone we love or another Christian, bitterness can take over our life. E se nós nos agarrarmos a algo, a uma maldade ou algo que alguém fez, isto pode prejudicar, principalmente quando se trata de alguém que nós amamos ou algum cristão, isso pode prejudicar e tomar conta da nossa vida. We can become so wrapped up in the past hurt that we cannot enjoy the present. Podemos ficar tão presos naquilo que foi uma dor passada que nós acabamos por não aproveitar o presente. I'm sure many spouses here have arguments with each other. E eu tenho a certeza que aqui há muitos casais que têm discussões entre eles. Little rows, shall we say? Little? Rows. Rouse. Rows. What's rouse? Little arguments. Yeah, little fights. Pequenas lutas. And we know that until it's settled, it spoils our day. E nós sabemos que até que esteja resolvido, aquilo pode estragar o nosso dia. It doesn't matter if we think we're right, which we both obviously do. Não importa se nós pensemos que estamos certos, que na verdade ambos vão pensar exatamente isso. It's actually easier to forgive the other person and enjoy your day. É de facto muito mais fácil perdoar a outra pessoa e aproveitar o resto do nosso dia. If we allow a person to hurt us and to continue to hurt us by not forgiving us, that's really thick, isn't it? Se nós permitirmos que essa pessoa nos magoe e que nos continue a magoar mesmo depois de algo já ter passado, então isso pode dar cabo de nós. Is that thick? Our focus is coming to the throne of grace. O nosso foco é vir até ao trono da graça. But grace is impaired when we do not forgive someone, anyone, everyone. Mas essa graça fica, de certa forma, suspensa até que nós perdoemos esse alguém, ou seja quem for, e a toda a gente. Not forgiving someone interferes with our ongoing relationship with God. Não perdoar alguém
interfere com o nosso relacionamento com Deus. It stops us fully enjoying the peace in His presence. Isso impede-nos de viver essa paz e a sua presença. It stops our growth in maturing as a believer. Impede o nosso crescimento como crentes também. But it's not a punishment from God. E isto não é uma punição de Deus, It's a consequence of a choice that we make. é uma consequência de uma escolha que nós fazemos. A choice to hold on to the anger. Uma escolha entre nos agarrarmos a esta raiva, esta mágoa, A desire for revenge. I'll get them back. o desejo de pagar na mesma moeda, de nos vingarmos. Last Sunday, Mary spoke on choosing to love other Christians. E no último domingo a Mary falou sobre o facto de falar com outros cristãos. Today, it's not just choosing to forgive other Christians, but choosing to forgive everyone, Christians, non-Christians. A Mary falou sobre amar outros cristãos e hoje não se trata apenas de perdoar outros cristãos, mas escolher perdoar a todos que nós temos na nossa vida. This is very serious. E isto é bastante sério. Reconciliation with the other person may or may not be possible. That's not the issue. A reconciliação com outra pessoa pode até não ser possível, não é essa a questão. But forgiveness by us is. It's for our benefit, our gain. Mas o perdão é para nosso próprio benefício, é para nosso próprio ganho. Peter, the disciple, obviously had doubts about the idea of always forgiving someone. Sorry. Peter, the disciple, obviously had some doubts about always forgiving people. O Pedro, que era um discípulo, ele tinha sempre dúvidas sobre o facto de perdoar outras pessoas. Obviously, Jesus had been talking about forgiveness. Apesar de Jesus ter falado várias vezes sobre o perdão, And Peter comes to Jesus and says, So Lord, how many times should I forgive someone who sins against me? e Pedro vai até Jesus e pergunta: então, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que pecou contra mim? Maybe as many as 7 times, Lord? Talvez cerca de 7 vezes, Senhor? And Jesus replies, not up to 7, but 70 times 7, E Jesus respondeu-lhe: não só 7, mas 70 vezes 7. which is 490 for the slow ones. São só 490 vezes. But it's not even 490, is it? Mas não é sequer 490, pois não? Jesus then tells Peter and the others a parable. Porque Jesus continua e conta uma parábola a Pedro e aos outros. This parable explains about always forgiving E esta parábola fala sobre o constante perdão and why we should always forgive. e porquê que nós devemos sempre perdoar. It's a very powerful parable E é uma parábola bastante forte, because it reveals God's own heart in relation to forgiveness. porque revela o próprio coração de Deus no que toca ao perdão. Now, a parable is a short fictional story using familiar life situations. A parábola é um conto pequeno, fictício, mas que usa situações da vida real. So there's always only one main point. E em que existe apenas um ponto que é crucial. Jesus used them to challenge people and make people think about the big point behind the story. E Jesus usava as parábolas para poder falar diretamente às pessoas e deixá-las a pensar sobre qual é que era a moral daquela história. They always start something like, the kingdom of God or the kingdom of heaven is like. E começava sempre: o reino de Deus ou o reino dos céus é algo como... Matthew 18:23. Em Mateus 18:23, We'll look at this parable. nós olhamos a esta parábola. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle account, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Okay, I thought you were going... No. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata.
This is a huge amount of money. Isto é uma enorme quantidade de dinheiro. On basic wages, it was 20 years' wages. E este, 20 years' wages. seria 20 anos de ordenados. Therefore, it was impossible for this servant to pay. Então, como devem imaginar, isto era impossível para aquele servo poder pagar esta dívida. So the servant asked the master for mercy. Então, ele pediu misericórdia ao seu mestre, ao seu senhor, Mercy because his situation was hopeless. porque a sua própria situação não tinha qualquer esperança de poder conseguir voltar a pagar. But verse 25, it goes on. Mas no versículo 25 continua: But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience, I will pay it off. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. It looks like there's a bit of a gospel message here, isn't there? Parece que existe aqui uma mensagem do Evangelho, não parece? The master is moved with compassion, forgives the servant, and gives him his freedom. Porque este mestre, este senhor, demonstrou compaixão, perdoou a dívida e deixou-o ir. But that's not the message. Mas essa não é a mensagem. This guy then finds his freedom and goes and finds someone who owes him money. Ele, depois de ser liberto, ele vai atrás de alguém que também lhe devia dinheiro. This is just a few months' wages. E isto era apenas um montante que era apenas alguns meses de ordenado, de salário. Nothing at all compared to what he'd been forgiven. Nada comparado com aquilo que ele tinha sido perdoado. So when the man cannot pay, he throws him into jail. E então, ele quando viu que o homem não podia lhe pagar, ele atirou-o para a prisão. The rest of the servants are pictured as angry at the injustice of this. E o resto dos servos viram aquilo e viram a injustiça que ele tinha cometido. So verse 31, so when his fellow servants saw that what he had done, they were very grieved and came and told their master all that he'd done. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou de novo o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. This is really strong stuff, isn't it? Really strong language. E isto é uma mensagem muito forte, não é? It emphasizes God's attitude to unforgiveness. E isto dá ênfase à atitude de Deus no que toca a pessoas que não perdoam. If we think verse 34 about the torturers is only part of a parable, E se nós olharmos para o versículo 34, em que fala sobre os torturadores, is only a part of a parable. Que são apenas uma parte da parábola, Jesus goes on to make a clear statement in verse 35. Jesus pega nisso e dá uma mensagem mesmo muito, muito clara no versículo seguinte, no 35. And this is the punchline. E é aqui que vocês vão ver o ponto crucial, o foco. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. E então, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Wow, strong. É forte, não é? Why do you think Jesus says this so strongly? Por que é que vocês acham que Jesus diz isto de uma forma tão forte? Unforgiveness is really the biggest insult we can give to Jesus, isn't it?
A falta de perdão na verdade, um insulto que nós fazemos a Jesus. Imagine someone says to you, "Oh, I became a Christian. Imaginem que alguém vem até vós e diz, eu tornei-me cristão. I accepted forgiveness. Jesus forgave me for all I'd ever done." E que vos diz que eu aceito Jesus, aceito o facto de Ele me ter perdoado por tudo aquilo que eu fiz. He died on the cross for me. Ele morreu naquela cruz por mim. But I can't forgive Joe for what he did to me. Mas eu não consigo perdoar o Joe por causa daquilo que ele me fez. Or Mary, what she said to me. Ou a Mary por causa daquilo que ela me disse. I'm not talking about a struggle to forgive that we sometimes go through, Eu não estou a falar sobre uma dificuldade que às vezes temos de perdoar, but an attitude not to forgive, like the guy in the parable. mas sim estão a falar de uma atitude tal como aquela da parábola, em que decidem não perdoar. The consequence of our disobedience or wrong choice here is what opens us up to the spiritual torturers. Esta consequência da escolha que nós fazemos em não perdoar é o que abre a porta para estes torturadores espirituais. We all know James 4:7, don't we? Todos nós conhecemos Tiago 4:7, não conhecemos? Resist the devil and he will flee from you. Em que diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Actually, it doesn't say that. Na verdade, não diz isso. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee for you. Porque diz antes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. The submit bit must come first. Esta submissão a Deus tem que vir primeiro. It's a conscious, intentional choice to live God's way. É uma tomada de decisão consciente e intencional. And because of this, Submetermos a Deus. we choose to forgive. E por causa disto mesmo, nós escolhemos perdoar. Then in the power of the Spirit, we're able to resist the devil's accusations. E depois, pelo poder do Espírito, nós conseguimos resistir às acusações que o diabo faz contra nós. Remember it said, if we don't forgive, we disobey God and are not forgiven by him. E lembrem-se que se não perdoarmos, nós desobedecemos a Deus, então também não somos perdoados. As I said earlier, this is not a punishment from God, E tal como eu disse antes, isto não é uma punição de Deus, but a consequence of our choice to hold on to anger and desire for revenge. mas sim uma consequência de nós, da nossa escolha de nos agarrarmos a esta raiva e esta vontade de nos vingarmos. Let me try and be very clear now. Vou tentar ser mais claro ainda. If someone is hurt or caused us pain, Se alguém nos magoou ou nos causou dor, we may still feel the pain. nós ainda poderemos sentir essa dor. The purpose of forgiving is to be obedient to God and get rid of the anger and bitterness. Mas o propósito do perdão é ser obediente a Deus e nos livrarmos desta mágoa. Healing of the pain only becomes possible when we forgive. E a cura desta dor apenas será possível quando nós perdoamos. And then we come to the throne of grace and ask for more grace to heal this pain or hurt. E depois vimos então ao trono da graça e pedimos ainda mais força, mais graça para podermos conseguir curar a dor. Okay, but what if you've forgiven someone, but every time you think about it, the anger comes back? Então, e se quando perdoamos alguém e cada vez que isso nos vem à nossa mente, a dor regressa? Não, a raiva regressa. It's fine to repeat forgiving. Não há problema nenhum em repetir este perdão. I had a situation once where somebody hurt me. Eu tive uma situação em que alguém me magoou I went through the process of forgiving them before God. e eu atravessei ou fiz todo o processo de perdoar essa pessoa perante a Deus. And every time I described it to someone else, E sempre que eu descrevia aquilo que aconteceu a outra pessoa, Mary said to me, "Have you forgiven him?" a Mary perguntava-me, será que tu já o perdoaste? And I said, "Of course I have." E eu dizia, sim, claro que sim. "Doesn't look like it," she says. E ela respondia, não parece que o tenhas feito. So I have to do it again and again, maybe 3 or 4 times. It was a process.
E eu pensava, talvez eu tenha que o fazer de novo, talvez mais 3 ou 4 vezes. É um processo. Now that when we have submitted to God and have forgiven, E agora que entreguei tudo a Deus e que realmente dei este perdão, we can resist the devil. conseguimos então resistir ao diabo, Speak out to the spirit world around us. conseguimos falar para esse mundo espiritual à nossa volta. I don't accept your lies. Eu não aceito as tuas mentiras. I've forgiven Joe and I am forgiven because of Jesus. E dizer que eu perdoei aquela pessoa e eu sou perdoado por causa de Jesus. I'm forgiven and bought by the blood of Jesus. Eu sou perdoado e fui comprado ou pago através do sangue de Jesus. The spirit world is around us and it's watching and waiting for an opportunity to see weakness. E esse mundo espiritual à nossa volta, ele está em constante vigia e à espera de encontrar uma oportunidade, uma fraqueza para poder atacar. Tell them Aquilo, and tell yourself that you have been forgiven. Your relationship with God is restored. então, aquilo que Legal. temos que fazer é dizer a esse mundo espiritual e dizer a nós próprios que eu fui perdoado e a minha relação com Deus foi restaurada. So we must all recognize the value of forgiveness, how it can improve our spiritual and physical health. Então, nós temos que reconhecer o valor aqui do perdão e o quanto isto pode aumentar a nossa vida emocional e física. But most of all, it restores our spiritual health. Mas, acima de tudo, isto restaura a nossa saúde espiritual. So getting the other person to change or reconciliation is not this point at this moment. Então, fazer com que a outra pessoa mude ou criar a reconciliação não é o ponto-chave do perdão. Think of forgiveness as a way of restoration and improving our own spiritual life. Pensem no perdão como uma forma de restaurar e aumentar a nossa própria vida espiritual. A restoration of relationship with Father God. É uma restauração do relacionamento de nós com Deus. A way to bring peace and joy and spiritual healing into our life. Uma forma de trazer paz, alegria e cura espiritual de volta à nossa vida. Just one more thing before I finish. E uma última coisa antes de terminar. Do you remember the message on Peter when he denied Jesus 3 times? Não sei se recordam da mensagem quando Pedro negou a Jesus 3 vezes. He was a broken man, wasn't he? Ele era um homem completamente quebrantado, não era? So as well as forgiving others, we may need to forgive ourselves for what we see as our failures. E além de perdoar a outros, também nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos pelas nossas próprias falhas. If we have confessed our failure, then God has already forgiven us. Se nós confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados, então Deus também ele nos perdoa de imediato. Don't hang on to the pain, just rejoice in the fact that you're forgiven. Não se agarrem à dor, às feridas, mas alegrem-se no facto de que vocês já foram perdoados. So it's really up to us, isn't it? Então, realmente depende de nós, não é? If we have not forgiven someone in our life, Então, se nós não tivermos perdoado alguém na nossa vida and we carry this burden on our hearts, e carregarmos este fardo no nosso coração, it's up to us to decide to come before the Father and forgive. depende apenas de nós de vir diante do Pai e perdoar. We may need to forgive ourselves, Talvez tenhamos que nos perdoar a nós próprios. and if we've been hurt by another Christian E se foste magoado por um outro cristão, here or in another church, aqui Let ou it numa go. outra igreja, let it go. deixa ir. Whoever has hurt us, forgive them, let it go. Seja o que for que te tenha magoado, perdoa e deixa ir. We are the one who benefits most, and then the whole church. Nós somos aqueles que beneficiam mais e depois também toda a igreja. Let me finish with 2 more verses. Deixem-me terminar com 2 versículos. Philippians 4, 6 and 7. A Filipenses 4, versículos 6 e 7.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Don't be anxious about anything, in every situation by prayer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, We need to guard our hearts. nós temos que guardar os nossos corações. As we forgive others or ourselves, we can come to Father, to the throne of grace, with requests for mercy. Assim como nós oramos e pedimos a Deus, nós podemos trazer cura para os nossos corações e restaurar os nossos espíritos. Healing for our hurts, Cura para as nossas dores, as Re- nossas feridas, the restoration of our spirits, a restauração da nossa vida espiritual and that capacity to cope with suffering, e a capacidade de aguentar o sofrimento whatever we need. sempre que nós precisarmos. Verse 7 is a promise, O versículo 7 é uma promessa, a statement. é um statement, uma afirmação, But it's conditional on verse 6. mas é condicional e sujeito àquilo que foi dito no versículo 6. In every situation, by prayer and petition and thanksgiving, come before God. Seja em qual for a situação, em tudo, pela oração, súplicas e com a ação de graças. And being forgiving in every situation. E pedindo perdão ou perdoando em toda e qualquer situação. Amen? Amém? Thank you, Les.